O encontro A tripulação da Orion estava nervosa ao se aproximar dos confins da galáxia, uma região conhecida por suas estranhas anomalias e territórios inexplorados. A capitã Alina Reis, uma viajante espacial experiente com reputação de manter a calma sob pressão, estava determinada a liderar a sua equipe através deste espaço desconhecido. O Orion era um navio de pesquisa encarregado de explorar novas fronteiras e coletar dados sobre tudo o que encontrassem. Mas à medida que se aproximavam do limite do espaço conhecido, a tripulação não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo lavados. O primeiro sinal de problema surgiu quando os sensores da nave detectaram um objeto enorme bloqueando seu caminho. Surgiu do nada, uma estrutura colossal que desafiava toda a tecnologia conhecida. A tripulação assistiu com admiração enquanto as câmeras do navio ampliavam o objeto. Era uma nave diferente de tudo que já tinham visto, de design orgânico, com uma superfície que parecia pulsar com uma energia estranha. O Orion era menor em comparação, um pontinho próximo à enorme nave alienígena. Capitão, estamos sendo saudados, disse o tenente Marques, o oficial de comunicações, com a voz firme, mas tingida de desconforto. Na tela, ordenou a capitã Reis, preparando-se para o desconhecido. A tela ganhou vida, revelando uma figura que causou arrepios na espinha da tripulação. O alienígena tinha uma forma humanoide, mas sua pele era de um azul translúcido e seus olhos eram grandes piscinas negras desprovidas de qualquer emoção discernível. Falou com uma voz profunda e ressonante que parecia reverberar pelo Orion. Humanos, começou, a palavra soando quase como uma maldição. Você se aventurou no domínio do Scar, uma espécie muito além da sua compreensão. Sai agora ou enfrente as consequências. O capitão Reis não vacilou. Ela sabia que demonstrar medo ou hesitação poderia ser fatal em tais situações. Somos exploradores, aqui numa missão pacífica. Não pretendemos causar nenhum dano a você ou ao seu povo, mas não podemos voltar atrás sem entender quem você é e por que está aqui. O alienígena inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse considerando as palavras dela. Houve um longo e tenso silêncio antes que ele falasse novamente. O Scar não tem interesse na sua paz. Estamos aqui para reivindicar o que é nosso. Você não ficará no nosso caminho. Com isso, a tela ficou preta, e a nave alienígena começou a se mover, posicionando-se diretamente em frente ao Orion. A tripulação assistiu com horror quando a superfície da nave alienígena começou a ondular, revelando inúmeras armas apontadas para sua nave. Com os escudos levantados, a capitã Reis latiu, sua voz cortando o pânico que começava a se espalhar entre a tripulação. Os escudos do Orion ganharam vida, mas a tripulação sabia que não eram páreo para o poder de fogo da nave alienígena. Era apenas uma questão de tempo até que o cara abrisse fogo. Opções, exigiu Reis, voltando-se para seus oficiais. Não podemos ultrapassá-los, disse o tenente Marques, e nossas armas não vão nem arranhar o casco. Poderíamos tentar negociar, sugeriu o Dr. Patel, oficial científico da nave. Talvez haja algo que eles queiram e que possamos oferecer. Reis balançou a cabeça. Eles não querem negociar. Eles estão aqui para algo específico e não acho que vão parar até conseguirem. Então temos que descobrir o que é isso, disse o tenente Shen, engenheiro do navio. Deve haver uma razão pela qual ainda não nos destruíram. Reis assentiu e concordou. Patel, veja se consegue encontrar alguma coisa nos dados que reunimos que possa nos dar uma pista. Shen, prepare os motores para uma fuga rápida. E Marques, continue tentando alcançá-los. Talvez haja uma maneira de chegar até eles. A tripulação entrou em ação, cada membro focado em sua tarefa. Mas à medida que os minutos passavam e a nave alienígena se aproximava cada vez mais, a tensão no Oran tornou-se quase insuportável. O capitão Reis sabia que o tempo estava acabando. Assim que a nave alienígena estava prestes a disparar, os sensores Orion captaram um sinal fraco vindo de dentro da nave alienígena. Era um sinal de perigo, fraco e quase imperceptível, mas inconfundível. Os Kakar não eram tão invencíveis quanto pareciam. Capitão, encontrei uma coisa. Dr. Patel disse, sua voz urgente. A nave Kar está danificada. Eles estão tentando consertá-lo,
mas precisam de um elemento específico para alimentar seus sistemas, elemento que só pode ser encontrado em um dos planetas deste setor. A mente de Reis disparou. Os H-Car estavam aqui para extrair esse elemento e estavam dispostos a destruir qualquer um que estivesse em seu caminho. Mas se o Orion conseguisse encontrar o elemento primeiro, eles poderiam ter uma moeda de troca. Estabeleça um curso para o planeta mais próximo, ordenou Reis. Se conseguirmos chegar lá antes deles, poderemos conseguir reverter esta situação. O Orion disparou para frente, deixando a nave alienígena para trás enquanto fazia uma corrida desesperada em direção ao planeta. A tripulação sabia que sua sobrevivência dependia de encontrar o elemento antes do Car, mas também sabia que a nave alienígena não os deixaria ir sem lutar. Quando o planeta apareceu, o Capitão Reis sentiu uma onda de determinação. Eles já haviam enfrentado probabilidades impossíveis antes e sempre venceram. Desta vez não seria diferente. O espírito humano era inquebrável e eles mostrariam aos Karn que não deveriam ser subestimados. O segredo do planeta. O Orion desceu para a atmosfera do planeta, seus scanners varrendo a superfície em busca de quaisquer sinais do elemento que eles precisavam desesperadamente. O planeta era árido, com montanhas irregulares e vastos desertos, estendendo-se até onde a vista alcançava. Era um lugar desolado e a tripulação só podia esperar que ali fosse a chave para a sua sobrevivência. O Capitão Reis ordenou que o navio pousasse em uma grande cratera que parecia rica em minerais. O Orion pousou e uma equipe foi rapidamente montada para iniciar a busca. Patel liderou a expedição, seu scanner portátil apitando ao detectar vestígios do elemento que procuravam. À medida que a equipe se espalhava pela cratera, a tensão no ar era palpável. Eles sabiam que o H-Car poderia chegar a qualquer momento e precisavam encontrar o elemento antes que fosse tarde demais. Cada segundo contado. Depois do que pareceram horas, o scanner do Dr. Patel emitiu um sinal alto. Eu encontrei. Ele gritou, acenando para a equipe. A tripulação se reuniu enquanto remava, ajoelhou-se e começou a cavar. Ele desenterrou o pequeno cristal brilhante, cuja superfície pulsava com uma suave luz azul. É isso, disse Patel, erguendo o cristal para que todos vissem. Este é o elemento que precisamos. Reis sentiu uma onda de alívio tomar conta dela. Bom trabalho, Patel. Vamos levá-lo de volta para a nave. Mas assim que a equipe se virou para voltar ao Orion, o chão abaixo deles começou a tremer. A tripulação tropeçou, tentando manter o equilíbrio enquanto o chão rachava e se abria. Das fissuras surgiram estranhas criaturas parecidas com insetos, seus corpos cobertos por duras conchas metálicas, seus olhos brilhavam com uma luz vermelha ameaçadora e sibilavam enquanto avançavam na equipe. Estamos sob ataque! Gritou um dos tripulantes, erguendo a arma. Segure seu fogo! Reis comandou. Não sabemos se eles são hostis. Mas as criaturas não lhes deram a chance de descobrir. Eles atacaram a tripulação, suas pinças afiadas estalando. A equipe abriu fogo, mas suas armas mal arranharam a armadura da criatura. Volte para o navio. Reis ordenou, disparando sua arma enquanto recuava. A equipe recuou, lutando contra as criaturas enquanto avançavam. O Orion estava a apenas uma curta distância, mas pareciam quilômetros enquanto eles lutavam para afastar os atacantes implacáveis. Justamente quando parecia que não conseguiriam, as torres do Orion guerrearam pela vida, derrubando as criaturas com fogo de precisão. A equipe subiu a bordo do navio. As portas se fechando atrás deles. Reis ofegou, encostando-se na parede enquanto recuperava o fôlego. Tire-nos daqui, ela ordenou. O Orion decolou, deixando as criaturas hostis para trás. Mas a tripulação sabia que os seus problemas estavam longe de terminar. O Karshpa ainda estava lá fora, e eles não iriam parar até conseguir o elemento. À medida que a Orion voltava ao espaço, a tripulação começou a se preparar para a viagem. A próxima fase de sua missão. Eles tinham o elemento, mas agora precisavam descobrir como usá-lo a seu favor. O H-Car viria atrás deles e eles tinham que estar preparados. A Capitã Reis sabia que eles enfrentariam a luta de suas vidas, mas ela também sabia que a tripulação do Orion era a melhor da frota e que eles não cairiam sem lutar.
O espírito humano era sua maior arma e iria ajudá-los a superar esta crise, a batalha pela sobrevivência. A tripulação da Orion trabalhou rapidamente para analisar o cristal que recuperaram do planeta. Dr. Patil e sua equipe de cientistas estudaram suas propriedades, tentando determinar como ela poderia ser usada para alimentar a nave ou dar-lhes uma vantagem contra o Kar. Enquanto isso, a Capitã Reis e seus oficiais traçaram estratégias, sabendo que a nave alienígena logo estaria sobre eles. Quanto tempo temos antes que eles nos alcancem? Reis perguntou, sua voz calma, mas urgente. Menos de 1 hora, capitão, respondeu o tenente Marques. Eles estão se aproximando rapidamente. Então não temos muito tempo, disse Reis. Patil, algum progresso? Dr. Patil ergueu os olhos de seu console, seu rosto era uma mistura de excitação e preocupação. Capitão, este cristal é diferente de tudo que já encontramos. Sua produção de energia é extraordinária, mas é instável. Se conseguirmos aproveitá-lo, poderá dar-nos um enorme aumento de potência, mas também poderá destruir a nave se não tomarmos cuidado. Reis assentiu, compreendendo os riscos. Temos outras opções? Patil balançou a cabeça. Nada que nos dê o poder que precisamos para sobreviver a um encontro com o Kar. Então não temos escolha. Reis disse, já decidida. Shen, quero que você comece a trabalhar na integração do cristal em nossos sistemas de energia. Mas tenha cuidado, não podemos nos permitir erros. Eu, capitão, respondeu Shen, já se movendo para cumprir suas ordens. Enquanto a tripulação trabalhava para preparar o navio, a tensão a bordo do Orion era palpável. Todos sabiam o que estava em jogo e a pressão era imensa. Mas também sabiam que eram a melhor esperança da humanidade. Se falhassem, o HK varreria a galáxia e inúmeras vidas seriam perdidas. Os minutos passaram como horas enquanto a tripulação se preparava para o confronto inevitável. Finalmente, a nave Kar apareceu nos sensores Orion, sua forma maciça ocultando as estrelas à medida que se aproximava. Eles estão aqui, disse Mark, com a voz tensa. Shen, como está indo esse aumento de poder? Reis perguntou, com os olhos fixos na nave alienígena. Estamos quase lá, capitão. Shen respondeu, suas mãos voando sobre os controles. Só mais alguns minutos. Não temos alguns minutos. Reis murmurou baixinho. Marques, abra um canal para o Kar. A figura alienígena apareceu na tela mais uma vez, seus olhos negros olhando para a ponte do Orion. Humanos, seu tempo acabou. O líder Kar disse, entregue o cristal e nós permitiremos que você viva. Reis endireitou os ombros, encarando o olhar do alienígena com determinação de aço. Não nos renderemos. Se você quiser o cristal, terá que tirá-lo de nós. Os olhos do alienígena se estreitaram. Assim seja. A tela escureceu e a nave Kar lançou uma barragem de raios de energia, atingindo os escudos do Orion com uma força incrível. O navio balançou violentamente enquanto a tripulação lutava para manter o controle. Os escudos estão aguentando, mas não por muito tempo. Marques gritou acima do barulho dos alarmes. Shen! Reis gritou, sua voz cortando o caos. Quase lá, capitão. Shen! Respondeu, suas mãos se movendo mais rápido do que nunca. A nave Kar continuou seu ataque implacável e os escudos do Orion começaram a ceder sob a pressão. Assim como parecia que o navio seria destruído, Shen soltou um grito triunfante. Capitão, temos poder. Faça isso. Reis ordenou. Faça isso. Reis ordenou. Shen ativou o aumento de potência e os motores do Orion ganharam vida. A nave avançou, sua velocidade e agilidade subitamente incomparáveis com o Kar. A tripulação assistiu com admiração enquanto as armas da nave, agora sobrecarregadas pelo cristal, disparavam de volta contra a nave alienígena com uma precisão devastadora. A nave Kar cambaleou com o impacto, seus escudos outrora impenetráveis tremeluzindo sob o ataque. A situação havia mudado e o Orion era agora quem causava o dano. Mas a vitória durou pouco. O poder do cristal começou a flutuar, fazendo com que os sistemas da nave ficassem descontrolados.
As luzes piscaram, os consoles acenderam e a nave fechou enquanto a energia aumentava incontrolavelmente. Shen desligou. Reis gritou, percebendo que o cristal era instável demais para ser usado por muito tempo. Um training, capitão, mas não está respondendo. Shen respondeu, sua voz cheia de pânico. Reis sabia que eles estavam sem opções. O cristal era sua única chance de sobrevivência, mas também estava destruindo a nave. Ela tinha que tomar uma decisão, e ela tinha que fazer isso rápido. Patel, podemos estabilizar o cristal? Ela perguntou, sua mente acelerada. É muito arriscado, capitão, respondeu Patel. Se insistirmos mais, poderá causar uma explosão catastrófica. Reis fechou os olhos por um breve momento, avaliando suas poucas chances. Shen desvia toda a energia restante para as armas. Vamos acertá-los com tudo o que temos. Olá, capitão, disse Shen, com as mãos voando sobre os controles. As armas do Orion foram carregadas uma última vez, a nave tremendo sob a pressão. A tripulação prendeu a respiração enquanto se preparava para disparar o tiro mais poderoso que já havia disparado. Fogo! Ordenou Reis. As armas do Orion desencadearam um raio ofuscante de energia, atingindo a nave com extrema precisão. Os escudos da nave alienígena desmoronaram e o raio rasgou seu casco, destruindo a nave em uma explosão de fogo. A tripulação do Orion assistiu em silêncio atordoado enquanto a nave se desintegrava diante de seus olhos. Eles conseguiram. Eles derrotaram um inimigo muito mais poderoso que eles. Mas a vitória deles teve um custo. O Orion foi seriamente danificado e seus sistemas mal conseguiram se manter unidos. O cristal, agora sem energia, ficou adormecido no núcleo da nave. Já foi uma superfície brilhante, agora está escura. A capitã Reis olhou para sua tripulação, maltratada, mas viva. Eles sobreviveram ao impossível, mas sua jornada estava longe de terminar. Os 8K foram derrotados, mas a galáxia ainda estava cheia de perigos desconhecidos. E o Orion precisaria de ser reparado antes que pudessem continuar a sua missão. Enquanto a equipe começava a trabalhar nos reparos, Reis se permitiu um momento de reflexão. Eles enfrentaram um desafio diferente de qualquer outro e saíram mais fortes. O espírito humano prevaleceu e continuaria a guiá-los enquanto se aventuravam no desconhecido. As consequências. O Orion mancou pelo espaço. Já foi um casco imaculado agora assustado e desgastado pela batalha com o K. A tripulação trabalhou incansavelmente para reparar os danos, remendando os sistemas e restaurando a energia sempre que possível. Mas o navio estava em mau estado e seriam necessários mais do que apenas alguns reparos rápidos para recuperá-lo com força total. O capitão Reis sabia que precisavam encontrar um porto seguro, um lugar onde pudessem fazer reparos mais extensos e reabastecer seus suprimentos. Mas eles estavam nas profundezas de um espaço desconhecido, longe de quaisquer territórios amigos conhecidos. Capitão, captei um sinal. Disse o tenente Mark, sua voz quebrando o silêncio na ponte. Reis se virou para ele, sua curiosidade atingiu o auge. Que tipo de sinal? É fraco, mas vem de um sistema estelar próximo, respondeu Marques. Pode ser um sinal de socorro ou um farol. Eu não tenho certeza. Reis considerou suas opções. Eles poderiam seguir o sinal e esperar que isso os levasse a ajudar, ou poderiam continuar no curso atual e correr o risco de correrem mais perigo. A decisão pesou muito sobre ela. Estabeleça um curso para o sinal, Reis finalmente ordenou. Precisamos descobrir se há alguém por aí que possa nos ajudar. O Orion mudou de rumo, indo em direção à fonte do sinal. À medida que se aproximavam do sistema estelar, o sinal ficou mais forte e a expectativa da tripulação aumentou. Eles não tinham ideia do que encontrariam, mas estavam prontos para o que estava por vir. O navio entrou no sistema AST, e os scanners da tripulação imediatamente detectaram um pequeno planeta orbitando uma estrela amarela. O sinal vinha do planeta e agora estava claro que se tratava de um farol transmitindo uma mensagem em loop. Você pode decodificar a mensagem? Reis perguntou a Marques. Ao trabalhar nisso, capitão, respondeu Marques, os dedos voando sobre o console. É um sinal de terra antigo,
mas foi fortemente criptografado. Reis sentiu uma onda de esperança. Se o sinal fosse de origem humana, significava que poderia haver um posto avançado ou uma colônia no planeta. Mas a criptografia a intrigou. Por que um sinal humano seria tão fortemente protegido? À medida que se aproximavam do planeta, Marques finalmente decifrou o código. A mensagem era transmitida pelos alto-falantes da nave, uma voz calma e autoritária transmitindo uma mensagem simples, mas assustadora. Esta é uma área restrita. Todas as embarcações não autorizadas devem partir imediatamente. O não cumprimento resultará em rescisão imediata. A tripulação trocou olhares inquietos. A mensagem era clara, mas levantava mais questões do que respondia. Quem tinha servido o farol e por que é que esta área estava restrita? Capitão, o sinal definitivamente vem do planeta, disse Marques. Mas não estou detectando nenhum sinal de vida. A superfície do planeta é árida e não há estruturas ou assentamentos que eu possa ver. Reis franziu a testa. Algo sobre esta situação não combinava. Se o planeta era desabitado, por que havia um farol lamentando a partida dos navios? E por que o sinal foi criptografado com um antigo código terrestre? Precisamos de respostas, disse Reis, com sua determinação endurecendo. Estamos descendo para a superfície. Prepare um grupo de desembarque. A tripulação reuniu-se rapidamente e o Orion desceu em direção ao planeta. À medida que atravessavam a atmosfera, puderam ver que a superfície era tão árida como os exames indicavam. Mas havia algo mais, um campo de energia não natural que parecia envolver todo o planeta. O grupo de desembarque pousou perto da fonte do sinal, um afloramento rochoso no meio de um vasto deserto. Ao se aproximarem, viram o que parecia ser uma estrutura antiga, parcialmente enterrada na areia. Capitão, esta estrutura não é de origem humana, disse o Dr. Pitre, com os olhos arregalados de admiração. É antigo, muito antigo. Mas foi modificado com tecnologia que parece muito mais avançada do que qualquer coisa que vimos antes. Reis sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles tropeçaram em algo muito além de sua compreensão, algo que esteve escondido durante séculos, talvez até milênios. Precisamos ter cuidado, disse ela, com a voz firme apesar do desconforto que sentia. Vamos descobrir com o que estamos lidando aqui. A equipe se aproximou cautelosamente da estrutura, com as armas em punho. À medida que se aproximavam, o campo de energia parecia reagir à sua presença, umbindo com uma baixa frequência ressonante. De repente, o chão sob seus pés começou a tremer e a entrada da estrutura se abriu, revelando uma passagem escura que conduzia profundamente à terra. Reis trocou olhares com sua equipe. Eles chegaram até aqui e não havia como voltar atrás agora. Fique perto, ela ordenou, abrindo caminho para o desconhecido. A passagem era estreita e escura. As paredes estavam repletas de símbolos estranhos que brilhavam fracamente à medida que passavam. O ar estava denso com o cheiro de pedra antiga e de algo mais, algo metálico e afiado. A equipe se moveu com cautela, com os sentidos em alerta máximo. Eles não tinham ideia do que encontrariam no final da passagem, mas estavam preparados para tudo. Ao chegarem ao fim do túnel, eles entraram em uma vasta câmara cheia de máquinas estranhas e cristais brilhantes. O campo energético era mais forte ali, pulsando com um ritmo que parecia quase vivo. No centro da câmara havia um grande console, com a superfície coberta de símbolos alienígenas e exibições holográficas. Reis se aproximou, os dedos pairando sobre os controles. Capitão, tenha cuidado, alertou o Dr. Patel. Não sabemos do que esta tecnologia é capaz. Reis assentiu. Seu foco intenso. Ela conhecia os riscos, mas eles precisavam de respostas. Astutamente, ela começou a interagir com o console, movendo os dedos cuidadosamente sobre os símbolos alienígenas. A sala pareceu ganhar vida quando o console respondeu ao seu toque. O campo de energia pulsava com mais intensidade e a máquina que os rodeava zumbia com força. De repente, uma figura holográfica apareceu diante deles. É uma forma humanoide, mas distintamente alienígena. A figura falava numa língua que eles não conseguiam entender, mas o console traduziu rapidamente suas palavras.
Bem-vindos, viajantes. Você encontrou o último refúgio dos antigos. Nosso conhecimento é vasto, mas nosso tempo é curto. Se vocês procuram compreender, primeiro devem provar que são dignos. A equipe olhou para a figura, com a mente disparada. Eles haviam descoberto algo incrível, algo que poderia mudar o curso da história, mas também sabiam que agora faziam parte de um jogo muito maior, que estava em jogo há eras. A capitã Rice respirou fundo, com a determinação inabalável. Estamos prontos, disse ela, com a voz cheia de determinação. A figura assentiu e a câmara se encheu de uma luz ofuscante enquanto a equipe se preparava para enfrentar quaisquer desafios que estivessem por vir. O julgamento dos antigos. À medida que a luz ofuscante diminuía, a tripulação do Orion se viu num vazio vasto e indefinido. A câmara e as máquinas antigas tinham desaparecido, deixando-as num espaço que parecia estender-se eternamente em todas as direções. Onde estamos? O tenente Shen perguntou, sua voz cheia de desconforto. Não sei, respondeu a capitã Rice, seus olhos examinando a extensão infinita. Mas precisamos ficar juntos. Isso faz parte do teste mencionado pelo holograma. De repente, o vazio começou a mudar e a tripulação sentiu uma estranha sensação de estar sendo observada. Formas e sombras tremeluziam nos limites de sua visão. E um zumbido baixo e ressonante encheu o ar. Sem aviso, o vazio se solidificou em um novo ambiente. Um antigo campo de batalha, repleto de destroços de naves estelares e ossos de guerreiros mortos há muito tempo. O ar estava denso com o cheiro de fumaça e metal queimado, e o chão sob seus pés estava chamuscado e irregular. A tripulação sacou instintivamente as armas, pronta para qualquer coisa. Mas não houve ameaça imediata, apenas o silêncio sinistro de um lugar há muito esquecido pelo tempo. Este deve ser um dos testes. Dr. Peddle disse, sua voz quase um sussurro. Os antigos estão nos testando, mas com que propósito? Precisamos ficar atentos, disse Rice, seu olhar varrendo a paisagem desolada. Mantenha os olhos abertos para qualquer coisa fora do comum. À medida que se moviam cautelosamente pelo campo de batalha, começaram a notar símbolos estranhos gravados nos restos das naves estelares e nos ossos dos guerreiros caídos. Os símbolos eram semelhantes aos que tinham visto na câmara subterrânea, mas pareciam mais complexos, mais intrincados. Esses símbolos são uma linguagem, disse o Dr. Peddle, examinando atentamente uma das gravuras. Acho que eles estão tentando nos dizer alguma coisa. Antes que ele pudesse decifrar o significado, o chão abaixo deles começou a tremer. A tripulação se preparou enquanto a terra tremia violentamente e uma enorme máquina de guerra antiga emergia dos escombros, seus olhos brilhando com uma luz malévola. A máquina era diferente de tudo o que eles já tinham visto, uma construção imponente de metal e pedra, armada com armas que estalavam com energia. Movia-se com uma velocidade surpreendente para o seu tamanho e a sua intenção era clara. Estava aqui para destruí-los. Espalhem-se, ordenou Ri, sua voz cortando o caos. A tripulação se dispersou, disparando suas armas contra a máquina de guerra, mas seus tiros mal afetaram sua armadura espessa. A máquina retaliou com uma explosão de energia que queimou o chão onde eles estavam momentos antes. Não podemos encarar isso de frente. O tenente Shen gritou, escondendo-se atrás de um destroço. Precisamos pensar nisso. Ri disse, com a mente acelerada, procure por quaisquer fraquezas, qualquer coisa que possamos explorar. Enquanto a máquina continuava seu ataque implacável, a tripulação procurava uma maneira de derrubá-la. Dr. Patel notou que os símbolos na superfície da máquina pareciam brilhar mais intensamente sempre que ela disparava suas armas, e ele rapidamente percebeu que eles estavam ligados à sua fonte de energia. Capitão, acho que sei como desativá-lo. Patel gritou. Precisamos direcionar os símbolos. Eles estão conectados ao seu núcleo de energia. Shen, Marques, vocês ouviram. Ri ordenou, concentre seu fogo nesses símbolos. A tripulação concentrou seu fogo nos símbolos brilhantes e lenta mas seguramente a máquina de guerra começou a vacilar. Seus movimentos tornaram-se mais lentos, mais erráticos e suas armas começaram a falhar. Mas a máquina ainda não estava pronta.
Com uma explosão final de energia, desencadeou um ataque devastador, enviando ondas de choque pelo campo de batalha. A tripulação foi jogada ao chão e suas armas espalhadas. Ri lutou para ficar de pé, sua visão turva e seus ouvidos zumbindo. Ela viu a máquina de guerra pairando sobre eles. Está diminuindo o poder, mas ainda é perigoso. Ela sabia que eles tinham uma última chance de detê-lo antes que pudesse se recuperar. Agora, gritou Ri, reunindo todas as suas forças, de Rúbio. Com um esforço coordenado, a tripulação lançou uma última saraivada de fogo contra a máquina enfraquecida. Os símbolos em sua superfície tremeluziram e morreram, e a máquina de guerra soltou um rugido diferente ao desmoronar em uma pilha de metal e pedra retorcidos. O chão parou de tremer e o campo de batalha ficou em silêncio mais uma vez. A tripulação saiu vitoriosa, mas exausta, com o coração batendo forte com a intensidade da batalha. Conseguimos, disse Shen, com a voz cheia de alívio. Mas este era apenas o primeiro teste, lembrou-lhes o Dr. Peddle, com uma expressão sombria. Poderia haver mais. Ri assentiu, sua determinação inabalável. Enfrentaremos o que vier a seguir, disse ela. Temos que. Pelo bem da humanidade, não podemos nos dar ao luxo de falhar. À medida que o campo de batalha começou a desaparecer, a tripulação foi novamente envolvida pela luz ofuscante. Eles sabiam que o julgamento estava longe de terminar e que os antigos tinham mais desafios reservados para eles. Mas eles também sabiam que haviam chegado até aqui juntos. E que juntos encontrariam uma maneira de superar quaisquer obstáculos que estivessem pela frente. O coração dos antigos. Quando a luz desapareceu, a tripulação do Orion se viu em um novo ambiente, muito diferente do campo de batalha que acabavam de deixar. Eles estavam no que parecia ser um grande salão, com paredes adornadas com entalhes intrincados e símbolos brilhantes que pulsavam com uma luz rítmica, quase hipnótica. No final do corredor havia uma porta enorme, ladeada por estátuas imponentes de figuras alienígenas, seus olhos aparentemente seguindo cada movimento da tripulação. O ar estava denso com uma sensação de poder antigo e uma presença silenciosa, mas avassaladora. Este lugar parece vivo. O tenente Shen sussurrou, sua voz quase inaudível no vasto espaço. É o coração dos antigos, disse o Dr. Peddle. Sua voz se encheu de admiração. Estamos no centro da civilização deles. A capitã Rice olhou em volta, com a mente acelerada. Eles chegaram tão longe, enfrentaram tantos desafios e agora estavam prestes a descobrir os segredos dos antigos. Mas ela sabia que este julgamento final seria o mais difícil até agora. Precisamos manter o foco, disse Rice, com a voz firme. O que quer que esteja além daquela porta é a chave de tudo, mas não podemos baixar a guarda, nem por um segundo. A tripulação se aproximou da porta maciça, seus passos ecoando no corredor silencioso. À medida que se aproximavam, os símbolos nas paredes e no chão começaram a brilhar mais intensamente e o ar ficou denso de energia. Quando chegaram à porta, os símbolos em sua superfície começaram a se reorganizar, formando um padrão que parecia pulsar no ritmo dos batimentos cardíacos da tripulação. Rice sentiu uma sensação estranha, como se a porta estivesse se comunicando com eles, testando sua determinação. Sem hesitar, Rice colocou a mão na porta. Os símbolos brilharam intensamente e a porta começou a se abrir lentamente, revelando uma câmara que era diferente de tudo que eles já tinham visto. A câmara estava cheia de luz e energia, suas paredes estavam repletas de máquinas que zumbiam com poder. No centro da sala flutuava um enorme cristal, cuja superfície brilhava com um caleidoscópio de cores. O cristal era a fonte do campo de energia que envolvia o planeta e pulsava com um ritmo que correspondia aos batimentos cardíacos do próprio universo. O cristal dos antigos, respirou o Dr. Patel, com os olhos arregalados de admiração. É isso. A fonte do seu poder, do seu conhecimento, de tudo. Mas quando entraram na câmara, a luz do cristal diminuiu repentinamente e uma voz encheu a sala, uma voz que era ao mesmo tempo antiga e sábia, mas também tingida de tristeza. Vocês vieram de longe, viajantes. Você enfrentou nossas provações e provou seu valor, mas agora precisa fazer uma escolha.
A tripulação olhou em volta, sem saber de onde vinha a voz, mas podiam sentir sua presença ao redor deles, como se as próprias paredes estivessem falando. Que escolha? Raise perguntou, sua voz firme, apesar da incerteza. A escolha entre poder e sabedoria, respondeu a voz. O cristal guarda o conhecimento dos antigos, os segredos do universo, mas também guarda um grande poder, poder que poderia mudar o curso da história. Você deve escolher qual caminho seguirá. A tripulação trocou olhares, o peso da decisão pesando sobre seus ombros. Eles lutaram tanto para chegar aqui, mas agora enfrentavam uma escolha que poderia determinar o destino não apenas deles, mas de toda a humanidade. Não podemos tomar o poder, disse o Dr. Peddle, com a voz cheia de convicção. É muito perigoso. Não o compreendemos totalmente, se cair nas mãos erradas, poderá ser catastrófico. Mas o conhecimento, acrescentou o Tenente Shen, pense no que poderíamos aprender, no que poderíamos alcançar com a sabedoria dos antigos. Poderia ajudar-nos a salvar inúmeras vidas, a avançar a nossa tecnologia e a garantir a sobrevivência da humanidade. Raise ouviu sua equipe, com a mente acelerada. Ela sabia que eles estavam certos, mas a escolha não foi fácil. O poder poderia trazer grandes benefícios, mas também poderia levar à destruição. A sabedoria poderia guiá-los, mas talvez não fosse suficiente para protegê-los dos perigos que estavam por vir. A voz falou novamente, em tom mais urgente. Escolham com sabedoria, viajantes. O caminho que você seguir moldará o futuro de sua espécie. Raise respirou fundo, sua decisão tomada. Escolhemos a sabedoria, disse ela, com a voz resoluta. Escolhemos aprender, compreender, crescer. O poder sem compreensão é demasiado perigoso e não podemos arriscar o futuro da humanidade. Numa aposta. O cristal pulsava intensamente, sua luz enchendo a câmara. As máquinas ao redor deles zumbiam com energia e os símbolos nas paredes brilhavam com uma luz quente e acolhedora. Você escolheu bem, disse a voz, em tom cheio de aprovação. O conhecimento dos antigos agora é seu. Use-o com sabedoria e que ele o guie nos dias que virão. O cristal começou a girar lentamente, sua luz ficando mais intensa. A tripulação sentiu uma onda de energia, uma torrente de informações e compreensão fluindo em suas mentes. Eles tiveram visões de estrelas distantes, civilizações antigas e os segredos do universo se desenrolando diante deles. Mas com o conhecimento veio um aviso, um lembrete de que com grande sabedoria vem uma grande responsabilidade e que as escolhas que fizeram teriam consequências de longo alcance. Quando a luz começou a diminuir, a tripulação se viu de volta à câmara subterrânea, o cristal agora adormecido e as máquinas silenciosas, mas não eram as mesmas de antes. Eles foram mudados pela experiência, suas mentes se expandiram e sua compreensão se aprofundou. A capitã Raise olhou para sua tripulação, vendo em seus olhos o mesmo espanto e determinação que ela sentia dentro de si. Eles receberam um presente que poderia moldar o futuro da humanidade. Mas ela também sabia que a jornada estava longe de terminar. Ainda havia perigos a enfrentar, desafios a superar. E mistérios para desvendar. E precisariam de toda a sabedoria que adquiriram para navegar no caminho incerto que tinham pela frente. Volte para Oran. Raise disse, sua voz cheia de determinação silenciosa. Temos trabalho a fazer. A tripulação assentiu, com a determinação mais forte do que nunca. Ao voltarem para o navio, eles sabiam que lhes fora dada uma oportunidade rara e preciosa. Uma oportunidade de fazer a diferença, de abalar o futuro e de garantir que o legado dos antigos sobreviveria. E estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente, armados com o conhecimento e a sabedoria dos antigos, e com o espírito inquebrável da humanidade, o legado dos antigos. Enquanto a tripulação da Orion se preparava para deixar o planeta, eles não puderam deixar de sentir uma sensação de admiração e responsabilidade. O conhecimento que adquiriram dos antigos era vasto e profundo, mas também trazia um fardo pesado. Eles sabiam que as escolhas que fariam no futuro moldariam o futuro não apenas para eles, mas para toda a humanidade.
O Orion decolou da superfície do planeta, deixando para trás a câmara subterrânea e as máquinas antigas. O campo de energia que uma vez envolveu o planeta desapareceu, o seu poder agora adormecido. Mas a tripulação carregava consigo o legado dos antigos, um legado que os guiaria na sua viagem através das estrelas. Enquanto viajavam de volta pelo sistema estelar, o Capitão Rice convocou uma reunião com a equipe sênior. Eles se reuniram na sala de reuniões do navio, com o peso de suas experiências recentes ainda fresco em suas mentes. Recebemos um presente. Rice começou, sua voz calma, mas séria. O conhecimento dos antigos agora é nosso, mas cabe a nós usá-lo com sabedoria. Temos a responsabilidade de proteger este conhecimento, de garantir que não caia em mãos erradas e de utilizá-lo para a melhoria da humanidade. A tripulação concordou com a cabeça, entendendo a gravidade da situação. Eles tinham visto em primeira mão os perigos do poder desenfreado e sabiam que o conhecimento que haviam adquirido poderia ser ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Dr. Petal falou, seu tom pensativo. Os antigos deixaram-nos uma escolha e nós escolhemos a sabedoria, mas devemos também lembrar que a sabedoria não se trata apenas de compreensão. Trata-se de tomar as decisões certas, mesmo quando essas decisões são difíceis. Concordo, acrescentou o Tenente Shen, precisamos ser cuidadosos e deliberados na forma como usamos esse conhecimento. Não podemos apressar as coisas e não podemos permitir que nossas emoções atrapalhem nosso julgamento. Rice olhou ao redor da sala, vendo a determinação nos olhos de sua equipe. Ela sabia que eles estavam prontos para os desafios futuros, mas também sabia que precisariam trabalhar juntos, confiar nos pontos fortes e nas percepções um do outro, se quisessem ter sucesso. Já passamos por muita coisa, disse Rice, com a voz cheia de uma resolução silenciosa. Mas somos mais fortes por isso. O Orion pode estar danificado, mas ainda estamos de pé e, enquanto estivermos juntos, não há nada que não possamos superar. A tripulação assentiu, com um ânimo elevado pelas palavras de Rice. Eles enfrentaram o desconhecido e saíram vitoriosos, e sabiam que poderiam enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente. À medida que a Orion continuava sua viagem através das estrelas, a tripulação começou a trabalhar na análise do conhecimento que adquiriram dos antigos. Eles descobriram novas tecnologias, novas formas de compreender o universo e novos insights sobre os mistérios da existência. Mas também encontraram novos desafios, dilemas que testaram a sua bússola moral e escolhas que exigiram que equilibrassem as necessidades de muitos com as necessidades de poucos. Mas apesar de tudo, eles permaneceram fiéis à sua missão, guiados pela sabedoria que adquiriram e pelo espírito inquebrantável da humanidade. Eles forjaram alianças com outras civilizações, compartilhando seus conhecimentos e trabalhando juntos para construir um futuro melhor. Eles enfrentaram ameaças de adversários poderosos, usando seu conhecimento da tecnologia antiga para proteger seu povo e preservar a frágil parte da galáxia. E enquanto viajavam pelas estrelas, deixaram um legado próprio, um legado de coragem, de determinação, extinção, e da crença de que mesmo diante dos maiores desafios, a humanidade poderia superar e alcançar a grandeza. No final, a tripulação do Orion sabia que a sua viagem estava longe de terminar. O universo era vasto e cheio de mistérios, e sempre haveria novos desafios a enfrentar, novas descobertas a serem feitas. Mas eles também sabiam que estavam prontos para o que quer que estivesse pela frente, armados com o conhecimento dos antigos e com o espírito inflexível da humanidade. Enquanto o Orion navegava pelas estrelas, a tripulação olhava para o futuro, sabendo que lhes tinha sido dado um presente raro e precioso, a oportunidade de abalar o destino da humanidade e de garantir que o legado dos antigos sobreviveria durante as gerações vindouras. E com esse conhecimento, eles sabiam que, independentemente dos desafios que enfrentassem, sempre encontrariam uma maneira de superá-los, de superar e continuar avançando em direção ao desconhecido. Pois eles eram a tripulação do Orion, e a jornada deles estava apenas começando.